Como chega a seleção da Sérvia à Euro 2024? Vamos fazer a projeção dessa seleção que teve para a Copa de 2022 uma expectativa mais alta, tinha vários dos seus principais jogadores chegando num bom momento, acabou não conseguindo passar de fase, o que foi uma decepção. Foi tratado, foi tido como uma decepção na Sérvia, até por contar com um time com muitos jogadores de qualidade, especialmente do meio para frente. E foi inclusive uma Copa em que a Sérvia acabou tendo problemas defensivos, e esse é um ponto a ser tratado. A Sérvia vem de um ciclo para a Euro que não foi convincente, não agradou, então chega com um nível de desconfiança considerável para a Euro, mas ainda tem de onde extrair bom futebol, até porque tem a principal parte da base mantida em relação à Copa de 2022. O time não mudou muito de lá para cá. Então, começando pelo gol, vamos para um pouco das alternativas posição por posição aqui, para falar um pouco sobre o que deve ser o time base e o que talvez tenha mudado da Copa para cá. Começando pelo gol, o Vanja Milinković-Savić é o titular, ou pelo menos parte como titular. Na época da Copa de 2022 existia uma dúvida maior em relação ao gol. O Vanja Milinković-Savić foi o titular, foi o escolhido. De lá pra cá seguiu como titular, mas tem dois pontos que precisam ser observados aí. O primeiro ele sofreu lesão no finalzinho da temporada pelo Torino, então tem que ver se isso vai abalar de alguma forma o nível físico dele para a competição. E outro é o crescimento do Petrovic no Chelsea, porque aí a gente está falando de uma novidade dentro de uma disputa que até então tinha o Rajkovic como o jogador que poderia, em tese, brigar por posição. Rajkovic foi estrela de seleções de base da Sérvia por muitos anos. Então são três goleiros que já brigaram por essa titularidade, mas no fim das contas, em tese, o Milinković-Savić é o titular. Lembrando que ele é irmão do Sergej Milinković-Savić, uma das estrelas do meio-campo da equipe. E um outro detalhe, o Svilar, que fez uma bela reta final de temporada com a Roma, apesar de algumas falhas, até em momentos importantes, mas de uma maneira geral ele foi muito bem na maioria dos jogos. O Svilar, teoricamente, poderia defender a seleção, mas ele fica fora por opção, principalmente porque ele quis voltar a defender a seleção da Bélgica. Lembrando que ele tem as duas nacionalidades, aí tem toda uma questão de transferência possível na FIFA de uma nacionalidade para outra. No fim das contas, ele quis voltar a ser belga, entre aspas. Isso não foi possível, não foi liberado pela FIFA, ele estava disponível para a Sérvia, mas ele foi visto pelo treinador como um cara que não queria jogar pela seleção, então não conto com ele. Então o Svilar ficou fora dos planos por conta disso, esses são os três goleiros da Sérvia. Em tese, o Milinković-Savić largando na frente. Indo para a defesa. A defesa também não tem grandes transformações, tem uma possibilidade mais nova, digamos aí, nova é até modo de dizer, porque se trata de um dos mais veteranos da seleção, mas na direita da defesa, né, do trio de zaga, o sistema mantido, a Sérvia quase sempre joga dessa forma, até porque a lista, ou a pré-lista da Sérvia trouxe também até algumas confirmações ou indícios fortes de que o sistema com três zagueiros vai ser mantido, porque algumas das alternativas de lateral mesmo, de jogar nas laterais em linha de quatro, não foram convocadas. Então tudo leva a crer que será uma Sérvia com três zagueiros, e isso significa que Milenkovic é o zagueiro pela direita, é a referência dessa zaga, zagueiro da Fiorentina. No centro da defesa, o Velinkovic possivelmente sendo esse titular, e possivelmente eu vou explicar já já, e na esquerda o Pavlovic sendo o zagueiro que completa esse trio. Tem o Babic como opção para formar esse trio e tem o Gudelj também. O Gudelj é um volante veterano que pode jogar na zaga. O que acontece muitas vezes contra adversários, ou foi assim, né, o retrato desse último ano de ciclo de Euro, contra adversários mais fracos, o Gudelj é trazido para zaga. E aí ele passa a jogar como um zagueiro que ajuda na distribuição, a saída de bola, como esse zagueiro central do trio. Contra adversários mais fortes, ele é devolvido ao meio-campo, o Velinkovic vira esse zagueiro central e o Gudelj passa a ser esse primeiro volante de uma dupla, já que o time tende a ter esse 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 como alternativa. Eu vou chegar na parte da frente já já. Então, esse é o trio de defesa. Aí indo para as alas. Nas alas tem mudanças consideráveis sem necessariamente mexer em nomes. Por quê? Porque na esquerda, o Kostic é um dos nomes dessa geração. Viveu momentos muito bons, especialmente a temporada dele no Eintracht Frankfurt há uns anos foi espetacular, mas na própria Juventus, né, se a gente pega a diferença de uma temporada para outra, o Kostic vem de uma temporada ruim, decepcionante. Então, ele é um dos principais nomes em relação à produção ofensiva, a capacidade de gerar jogo pelo corredor esquerdo, levar ao fundo, batida na bola, assistências, só que ele vem de uma temporada ruim. Isso vai impactar de alguma forma a titularidade dele? Num primeiro momento, parece que não. Por outro lado, se a gente olha para outra ala, nas últimas competições, a Sérvia tinha uma disputa na ala pela direita, que era muitas vezes entre Lazovic e Zivkovic. O Zivkovic é um ponta, transformado numa alternativa para jogar numa ala,
em cenários mais ofensivos. Contra adversários mais fortes, muitas vezes ele ficava como alternativa de segundo tempo, já que pela ala esquerda tinha um ala que já era ofensivo o bastante para deixar o time mais equilibrado, você tentava pelo lado direito colocar um jogador com maior capacidade de marcação. Dessa vez, esses papéis podem ter se invertido, ou podem ser invertidos dependendo das escolhas do Dragan Stojkovic. Por quê? Se o Kostic estiver mal e perder espaço, o Mladenovic pode ser uma alternativa para fazer a ala pela esquerda. E aí pode ser o lado esquerdo, um lado um pouco mais conservador com o lateral como ala, para ter um ponta como ala pela direita, até porque o Zivkovic vem de boa temporada na Grécia, é um jogador que desequilibra em arrancadas, em dribles para dentro. A gente tá falando de um canhoto jogando pelo corredor direito, um canhoto na ala, justamente porque é um driblador que puxa para dentro, para um último passe, para uma finalização. E ele é um dos jogadores, não um dos mais badalados, mas é um dos jogadores talentosos em termos ofensivos dessa seleção da Sérvia. Então talvez, por esse recorte do último ano, talvez esse peso tenha mudado. Se antes era muito o peso na ala esquerda no Kostic, agora talvez seja um peso maior na ala direita, com o Zivkovic sendo esse jogador capaz de ter maior minutagem e talvez capaz de desequilibrar mais. Claro que o Kostic pode se recuperar e pode fazer uma boa Euro também, nada impede, mas ele não vem de uma boa temporada. E aí a gente chega nessa faixa central. Centro do campo, que tem, geralmente, dois volantes, um deles o Gudeli para partidas mais defensivas, mais cautelosas, e aí quem vai ser o complemento a ele também deve variar de acordo com o adversário. Você tem alternativas, por exemplo, o Sasha Lukic pode ser esse segundo volante mais defensivo, mais marcador, mais pegador do centro do campo, de um time muito físico, né? A Sérvia é um time de muita força física para esses duelos, para esses embates, então o Sasha Lukic pode ser esse segundo volante. Ou pode ser o Ilic. O Ilic já é um jogador com mais característica de passe, de distribuição, um volante canhoto, que pode ajudar o time a reter mais a bola. Então a Sérvia tem dois cenários possíveis aí, né? Um deles, tentar ter um meio-campo mais passador com o Ilic, tendo o Gudeli sendo trazido para a zaga, ou num cenário mais defensivo, ter o Gudeli como volante, com o Lukic ao lado dele, e o Velikovic como zagueiro central. Então você preenche mais essa faixa central do campo, na zaga e nos volantes, com jogadores mais defensivos. Pode variar de acordo com o adversário também. Tem Maksimovic, que é outro meio-campista já bastante rodado, que é uma alternativa para essa faixa do campo também. Mas em tese, Gudeli, Lukic e Ilic podem ser dois deles escalados aí nessa dupla de volantes. E aí a gente chega a esse trio ofensivo, que é um trio ofensivo que tem basicamente 4 grandes alternativas, o que já gera por si só um debate, né? Quais são os titulares? O Tadic vem de bela temporada na Turquia com o Fenerbahçe. O Tadic é o principal meia dessa seleção da Sérvia, mas a gente não pode esquecer que existe o Sergej Milinkovic-Savic, que é um jogador de muita capacidade física, seja para chegar à área atacando como quase um atacante a mais, ou também para ganhar duelos, reter a bola, achar passes. É um jogador de muita qualidade. E aí tem um outro ponto, né? 2 desses grandes jogadores de ataque saíram das principais ligas europeias nessa última temporada e foram para a Arábia Saudita. Mitrovic no ataque e Milinkovic-Savic. Os dois foram para o Hilal, os dois fizeram parte de um time muito dominante no cenário da Arábia Saudita. E os dois fizeram boa temporada, tá? Então não foi aquela de passar férias na Arábia, ganhar dinheiro, não. Os dois jogaram muito a sério a temporada na Arábia Saudita. Então, são jogadores que, em tese, continuam num nível competitivo alto, ou pelo menos um nível de desempenho alto. A exigência competitiva aí a gente vai precisar ver se teve algum impacto na Euro, mas... Então assim, Milinkovic-Savic e Tadic podem formar uma bela de uma dupla de meias encostando no atacante, só que aí só sobrou uma vaga, que em tese é pro Mitrovic, o que deixaria o Vlahovic como opção de banco de reservas, o que é muitas vezes a escolha do Stojkovic. Eu sei que muita gente vai falar, mas o Vlahovic tem que ser titular da seleção da Sérvia. Pois é uma discussão que existe. Mas nesse 3-4-2-1 só tem vaga para um atacante, o Mitrovic é mais centroavantão, no sentido de presença na área, para jogo aéreo e tudo, o Vlahovic tem mais facilidade para cair pelos lados do ataque, os dois podem jogar juntos também. E aí entra uma outra discussão, qual é a alternativa para essa Sérvia encaixar os seus dois atacantes na frente? Uma alternativa básica é abrir mão de um dos meias. Por exemplo, tirar o Sergej Milinkovic-Savic dessa faixa, deixar Tadic encostando em 2 atacantes. É possível. Só que dá para tirar o Sergej Milinkovic-Savic do time? Muito difícil, porque se trata de uma das grandes referências, eu ia falar técnicas, mas técnicas, físicas, táticas, até para essa versatilidade ele também. Então, para alguns cenários, o Milinkovic-Savic pode jogar até na dupla de volantes. Então ele pode baixar para jogar numa dupla de volantes, talvez ao lado do Gudeli, por exemplo, ou do Lukic, enfim, de alguém que faça uma proteção um pouco maior, e aí o time passa a ter Milinkovic-Savic, Tadic, Vlahovic e Mitrovic.
talvez seja apenas uma alternativa para cenários dentro dos jogos. Quando o jogo pedir uma Sérvia mais ofensiva, e aí pode até num cenário mais radical ainda ter Kostic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Tadic, Mitrovic e Vlahovic. Olha quantos jogadores de frente, né? A gente tá falando de mais de meio time muito ofensivo. Então aí tá um grande desafio. Essa Sérvia consegue se manter equilibrada defensivamente, taticamente, reunindo tantos jogadores que têm características puramente ofensivas. Esse é um desafio para o time do Dragan Stojkovic. Então assim, a Sérvia continua tendo bons jogadores, continua tendo um time que do meio para frente é capaz de ganhar jogos pela qualidade individual que tem. O grande desafio é, vai conseguir mostrar um bom nível, vai conseguir competir, vai ser sólida defensivamente o bastante para se manter viva dentro dos jogos? Será que vai conseguir avançar dentro da Euro? Lembrando que é a primeira vez que a Sérvia, é até estranho dizer isso, né? Mas é a primeira vez que a Sérvia disputa como nação independente uma Euro. A Sérvia não joga uma Euro desde que era Iugoslávia, né? Na disputa da Euro 2000. Então assim, é também algo relevante, historicamente falando, para essa seleção. Aliás, em 2000, o Dragan Stojkovic era o 10 daquela seleção, hoje é o treinador dessa seleção sérvia também. Então tem essas ligações históricas também. Enfim, essa é a seleção da Sérvia. Um time que chega com alguma desconfiança, não chega com a expectativa alta como foi na Copa de 2022, mas ainda tem jogadores que podem sim brilhar, que podem ser atrações dentro do torneio. Vamos ver o que o time vai entregar. Um abraço para todo mundo e até a próxima.